Olá, graça e paz. Gostaria de compartilhar com vocês a identidade da igreja ou as marcas da igreja. O texto é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 18. Um texto muito conhecido. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu professor do latim diria: Tu és Petros, et super hanc Petrum a edificabo ecclesiam meam. Tu és Pedro, e eu edificarei sobre esta pedra, sobre esta rocha, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A primeira identidade seria: igreja é uma comunidade de salvação, missionária, de proclamação da palavra. A igreja tem como parte prioritária a sua missão: evangelização, pregação, testemunha das pessoas de todo o mundo, objetivando conscientizá-las da necessidade imperiosa de crerem em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Enquanto que o mundo jaz no maligno, corrupto, caído, encaminha para as pessoas para a destruição por meio, por exemplo, de drogas, vícios, álcool, sexo desregrado, fora do casamento, prostituição, violência, sexualidade desregrada, fora dos padrões cristãos, homossexualismo, bestialidade, entre outros, lesbianismo, a igreja proclama a mensagem da redenção e salvação plena que Cristo oferece graciosamente às pessoas. Porque experimenta a salvação, a igreja proclama com vida e autoridade. Esta é uma grande marca de identidade da Igreja de Jesus: ser comunidade que encarna e vive a proclamação da salvação, das verdades, do plano de salvação de Deus, preocupando despertar nas pessoas o desejo de alcançar o sentido divino para uma vida de plenitude. Outra marca e identidade da igreja, em segundo lugar, seria a igreja uma comunidade que encarna e vive a adoração. É para adorarmos, proclamarmos, cultuarmos, buscarmos a Deus, rendendo graças a Ele que a igreja foi criada. O louvor e toda adoração são marcas distintivas da Igreja de Jesus. Já foi afirmado por alguém que o cristianismo é a única religião mundial que desenvolveu sistematicamente o louvor congregacional, coral, através das igrejas, seguindo a trajetória do povo de Deus desde o Velho Testamento, em que os salmos eram hinos que eles cantavam e buscavam a Deus. A igreja aprofundou essa caminhada
sendo identificada também como comunidade adoradora, proclamadora, que cultua e serve a Deus. A igreja precisa hoje cada vez mais ampliar, dar qualidade, o sentido de adoração ao Senhor. Que nossa adoração, nossos cultos, verdadeiramente sejam agradáveis ao Senhor. Não só as nossas belas e maviosas ou maravilhosas vozes, mas que Deus possa agradar-se, aceitar o nosso culto e a nossa adoração, que são dedicadas a Ele. É preciso a igreja entender, nós, crentes, cristãos em Jesus, que nós estamos em adoração, inclinando a um Deus santo e que exige de nós santidade de nossas vidas. Outra marca ou identidade, em terceiro lugar, seria que a igreja é a comunidade que vive e encarna a esperança. O apóstolo Paulo fala na sua carta que se nós esperarmos Jesus só nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E que se os mortos não ressuscitam, e se não há vida após a morte, e se de fato Jesus não ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que a mansão dos mortos, o sepulcro, a sepultura, não segurou Jesus, se ele de fato não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, Paulo vai falar essa verdade. A igreja, ela está intrinsecamente ou intimamente ligada com a esperança. Esperança da volta de Jesus. Esperança que há solução para os nossos problemas da vida. Esperança para a AIDS. Esperança para a cura de enfermidades, do câncer de mama, do câncer, de doenças, para a maldade, a violência que graça a nossa sociedade e assola o nosso mundo. Esperança de uma vida e de dias melhores. O crente, a igreja de Jesus, ela tem que viver e encarnar a esperança. Vestir a camisa da esperança. Diz um adágio, uma frase popular, que a esperança é a última que morre. Eu não concordo com essa frase, porque eu entendo que a esperança é Jesus. E Jesus nunca e jamais morrerá nos nossos corações, porque temos fé. Fé está ligada à esperança, à confiança. A igreja identificada na esperança que permeia toda a sua caminhada, e nosso andar aqui na terra e a nossa missão. A tarefa da igreja não é lançar juízos sobre a conduta das pessoas, ou julgá-las ou condená-las pelo pecado. É promover a esperança de dias melhores, que há solução para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Mas convidá-las a experimentar, a vivenciar essa esperança que nós temos em Jesus. Em quarto lugar e último, eu gostaria de compartilhar a outra verdade, a identidade ou a marca da igreja, em quarto e último lugar, é a igreja é a comunidade que vive o serviço. A igreja foi conclamada, convocada, comissionada,
escolhida por Jesus para expressar serviço, para servir. A minha avó, Dona Maria Antônia Barreto, tinha uma frase quando eu era criança, de saudosa memória. Ela dizia: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. O crente tem que servir. Ora, meus caros, diletos ouvintes e amigos e irmãos, Jesus, o nosso mestre, o nosso rabi, o nosso Rabone, ele dizia: o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Se Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus, ele veio para servir, ora, nós devemos concluir que nós sendo servos, filhos de Deus e de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nós devemos servir também. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar, em último lugar, e quinto, identidade e marca da igreja, é que a igreja é a comunidade do amor fraternal. Jesus mesmo disse para os seus apóstolos, discípulos, que o mundo nos conheceria quando nós nutríssemos de amor fraternal de uns para com os outros. Mas o que eu vejo por aí são pessoas crentes que cultuam, que professam o nome de Jesus, odiaram-se uns aos outros, nutrir ódio, competir. Ele não nos chamou para odiar, para rancor, para desavença. Há pessoas aí, crentes da mesma igreja ou mesma família, que não falam, mal se falam. O amor é a marca que nos identifica. A igreja, como sendo verdadeiramente do Senhor Jesus, é a nossa marca maior, é o amor. Todas as demais características de nossa missão formam conjuntamente a sua identidade, que tem como fundamento o amor. Jesus, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, versos 13, versículo 13 diz: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destas é o amor. É a chamada virtude teologal, a virtude por excelência, mais do que caridade, é mais do que fazer o bem às pessoas, é mais do que ser ético, ser fraterno, ser sociável, é mais do que boas maneiras ou educação familiar, ou fazer o bem, é amar, mas um amor que eu me identifico com o outro, que eu me aproximo do outro, que eu conheço e sinto na pele o drama do outro, que eu choro com o outro, com meu irmão, com meu próximo, e me alegro com o outro também, na tristeza e na alegria. É este amor que devemos nos nutrir como crentes em Cristo, como cristãos, uns para com os outros. É mais do que poder, é mais do que falar em línguas,
É mais do que curas e milagres operados pelos nossos irmãos crentes. O poder maior que devemos produzir, ou irradiar, ou espelhar para o mundo é o amor. Só o amor é capaz de unir os corações. Como diz uma bela canção da cantora Cristina Mel. Só o amor constrói, promove reconstrução, religação, reconciliação. Amor, misericórdia, graça tem que ser a identidade ou a marca por excelência da Igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.